O Brasil está à beira de um golpe militar? Ringue da PAN no ar. A distância, lógico, a pandemia está cada vez pior, hein? Quem fica esperto agora é o pior momento da pandemia, galera. Fica em casa, inclusive criança está parando no UTI, está todo mundo em pânico aqui, a situação está pesada. Mas vamos ao assunto do dia de hoje, que é o Bolsonaro. Se essa movimentação dele para intervir lá nas Forças Armadas, mexeu ali, tentou também, junto com o Major Vitor Hugo, passar lá no Congresso, lá na Câmara, um projeto de lei que daria mais poderes ao Bolsonaro. Se isso tudo é o Brasil à beira, quem sabe, de um golpe, Kim. Será que eu estou sendo muito alarmista? Bom, a gente está vendo que o Bolsonaro é um sujeito que cumpre, pelo menos, o que ele promete, né? E o que ele sempre prometeu ao longo da carreira política dele foi colocar a democracia em xeque quando tivesse oportunidade. Ele sempre ameaçou a democracia, falou em guerra civil, disse que a ditadura devia ter matado 30 mil, falou em matar o FHC, e agora, como presidente, não está sendo muito diferente do que ele dizia, né? E ele está tendo agora um movimento claro para tentar alinhar as Forças Armadas aos interesses políticos dele. Isso é óbvio. E, por outro lado, ao mesmo tempo, ainda tentou passar lá no Congresso esse projeto de lei que daria superpoderes ao Bolsonaro, a ponto dele poder atropelar os governadores e se meter no controle das polícias, polícia militar, das polícias que servem aos estados, o que é muito perigoso, porque a gente sabe que o Bolsonaro está no limite dele, ele está sendo abandonado, sim, por muitas forças políticas que estavam compondo a base dele. Tem agora o setor financeiro, os empresários, os banqueiros assinando carta aí, acendendo, né, um sinal amarelo para o Bolsonaro, mostrando que estão prestes a largá-lo. Muitos já largaram. Tem o próprio Centrão, que passou a ameaçar o Bolsonaro, já que se viu traído por ele. Também é um pouco de jogo político, mas o Centrão está apertando o calo ali também, já que a pandemia, as consequências do negacionismo, as consequências econômicas estão causando agora um movimento, uma movimentação dos setores financeiros que estão pressionando o Centrão também. Tem uma pressão maior agora dos empresários, dos banqueiros, do sistema financeiro sobre os políticos, que estão reagindo muito por isso também. E tem esse número absurdo que a gente está chegando aí, já passamos de 300 mil mortos, e a previsão é que a gente vai chegar a 500 mil em julho nesse ritmo. Chegaremos logo mais a 4, 5 mil mortos. Então, o Bolsonaro está numa situação de colapso da saúde, de colapso da coligação da base, dos grupos que apoiam, que o apoiavam, que também estão rachando, perdeu muito da aprovação dele. Pesquisas recentes mostram que quase 60% dos brasileiros desaprovam o Bolsonaro. Então, assim, é óbvio que ele está tendo que reagir, e a reação dele é de uma maneira autoritária, é de uma maneira, não é pelo diálogo, não é conciliando, como um político tradicional costuma fazer, é pressionando, é tentando, no caso, pressionar as Forças Armadas a seguir ali os interesses políticos dele, os políticos dele que, por exemplo, passam por você sabotar em algum grau o isolamento social, algo que o Exército não queria topar. E ele também queria, claro, mudar o comandante do Exército, que sempre bateu de frente com ele, sempre foi muito independente, já que ele quer umas Forças Armadas mais subservientes. Enfim, é uma clara movimentação, Kim, muito perigosa. Inclusive, Kim Kataguiri foi pro fight e denunciou, muito bem denunciado, Kim, essa história do superpoder, né, que querem dar ao Bolsonaro. Então, estamos no limiar de um golpe? Olha, pode não ser agora, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Bolsonaro está acuado, né? E animal acuado, quando você deixa a onça ali no corner, ela parte para o ataque, né? Irracionalmente. E eu acho que é justamente essa a situação do Bolsonaro, porque ele está vendo que se ele perde a eleição em 2022, como tudo se desenha para ele perder, para qualquer outro candidato, ele sai do poder. Ele sabe que hoje o Ministério Público e o Judiciário toleram ele porque ele é presidente da República, mas tem a consciência de que ele cometeu crime, de que não só os filhos, mas ele
mesmo vai ser denunciado, vai ser condenado uma vez que saia da presidência da República, não tem a menor dúvida disso. O Ministério Público vai cair matando, o Judiciário também, né? O Supremo não precisa nem falar nada, né? Acho que é até melhor pro Bolsonaro abrir mão do foro privilegiado se ele pudesse, porque ser julgado no Supremo vai ser ainda pior. Então ele tá com a consciência de que ele tá prestes a perder a reeleição. Perdendo a reeleição, ele vai perder o foro, vai perder o poder e vai ser preso. É dali do Palácio do Planalto para a cadeia. E daí o desespero, né? O que também nos dá medo dele não querer sair pacificamente em 2022, né? Essa troca aí, essa demissão coletiva aí dos 3 comandantes das forças é uma crise aí que não acontece aí desde 1977, né? Em pleno período de ditadura militar, e que o Bolsonaro conseguiu abrir essa crise. Nomeou agora no lugar do Pujol, que é o sujeito que ele mais queria a cabeça, né? O comandante do Exército, um sujeito aí, um general, que das 24 pessoas que ele segue no Twitter, 23 é maluco olavista, né? É gente que defende golpe militar mesmo, gente que defende fechamento supremo e etc. Uma coisa é você, né, seguir ali como o Guga deve seguir, eu sigo também os malucos para saber o que os malucos estão falando. Outra coisa é você só seguir maluco. Isso é um negócio meio assustador, né? E esse é o perfil aí do novo comandante aí do Exército. Não vi ainda sobre o histórico ali da Marinha e da Aeronáutica, mas só de ter essa sinalização já é péssima, né? E o Braga Neto, novo ministro da Defesa, como primeiro ato, né, depois de empossado ministro, foi lançar uma nota comemorando o golpe de 64, né? Então, é realmente uma situação muito complicada. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional, né, não parece reagir, né? O Rodrigo Pacheco quer sempre dialogar, quer sempre compor. O Arthur Lira ameaça, mas até agora não fez nada de concreto, né? CPI ele descarta, impeachment ele descarta, então não sei qual que é esse remédio amargo que ele tá querendo passar pro Bolsonaro, porque até agora nem Mertiolate foi, né? Então, qual é o remédio, qual é o recado, né, que as instituições vão dar? O Judiciário também não parece ter nenhuma grande reação, o Ministério Público nem se fala, então a gente está numa situação bastante complicada, em qualquer situação, né, um deputado, um líder partidário, né, um líder da maior bancada da Câmara, apresentar um projeto e conseguir assinatura para aprovar a urgência de um projeto que dá poder para que o presidente da República basicamente ganhe poderes de guerra em tempos de paz, seria um escândalo assim, de no outro dia o sujeito está sendo conduzido à força para a cadeia. Seria um negócio assim, aí sim seria caso de uma aplicação dura da Lei de Segurança Nacional, do sujeito tá de fato, e aí o Vitor Hugo justifica, né? Ah, não, mas não tem golpe com aval do parlamento. Putz, a maior parte dos golpes da história do mundo tiveram aval do parlamento, né? Isso de ditaduras de esquerda à direita, né? Usaram o parlamento para aprovar deposições ou leis completamente inconstitucionais que rasgavam, como essa é inconstitucional, né? Nossa Constituição é muito clara em dizer que mobilização nacional só pode ser decretada em caso de invasão estrangeira, né? Não é nem, enfim, que é a única hipótese de guerra, né, que a Constituição permite, não é o Brasil não pode iniciar uma agressão a nenhum país, ele só pode se defender, né? Então é justamente no caso de agressão estrangeira. E mais ainda, né, num dia anterior, os deputados bolsonaristas ainda tinham, né, espalhado notícia falsa sobre o PM lá da Bahia, insuflando os policiais militares a cometerem motim, né, crime, né, sublevação, né, insubordinação, que é golpe. E a mobilização nacional dá poder para o presidente da República comandar todos os servidores civis e militares, inclusive os dos estados e dos municípios. Então, as guardas municipais, que hoje estão sob a tutela dos prefeitos, e a Polícia Civil, a Polícia Militar dos governadores, passaria para o comando do Bolsonaro. Se alguém acha que o Bolsonaro quer comando no meio da pandemia de Polícia Militar, de Polícia Civil, para produzir respirador, é realmente muita ingenuidade. O Vitor Hugo, ele não conhece nem a nossa própria história. Claro, a ditadura da gente, 64, ela passou pelo Congresso, teve aval desde o início, até depois, até quando depois ficou um pouco mais barra pesada com a AI-5, mas antes mesmo da AI-5 já tinha um aval ali do Congresso. Então, quem depois o Jango foi o Congresso. Foi o Congresso. Quem substituiu pelo Ranieri Mazzilli foi o Congresso. Quem deu o golpe foi o Congresso, com o presidente do Senado. Agora,
a gente vê que além dele não conhecer história, ele também não, ele está querendo fugir dos fatos, né? O que a gente está vendo agora sim é uma movimentação claramente a favor de dar superpoderes para um cara que é autoritário, que é autocrata. E o Braga Neto, como você falou, né? Tem o Paulo Sérgio, que é o novo comandante do Exército, os novos comandantes da Marinha e da Aeronáutica, ninguém está preocupado. Então tem essa questão de que o Major Vitor Hugo, pelo jeito, não conhece nem a história do Brasil, né? Afinal de contas, a nossa ditadura, ela passou pelo aval do Congresso desde o início, então ele não conhece história e, pelo jeito, ele quer fugir dos fatos, do que realmente está acontecendo agora, que é um claro movimento de tentar dar superpoderes, uma espécie de golpe, claro, para dar superpoderes a um presidente claramente autoritário, autocrata. Inclusive, o Braga Neto, que foi colocado lá no Ministério da Defesa, ele entrou ali decepando a cabeça de coleguinhas de farda para empurrar os militares ainda mais fundo para o governo, porque ele tinha uma divergência com o Puyol e ele tinha uma divergência com o Fernando Azevedo, que é o ex-ministro da Defesa, porque ele que fazia uma oposição ao Exército conseguir cargos ou alguns tipos de cargos lá dentro do governo que empurraria o Exército mais fundo para esse governo. Então, um dos motivos da troca é exatamente fazer com que o Exército entre ainda mais nesse governo Bolsonaro. O Braga Neto tinha essa divergência com o Fernando Azevedo. Fora isso, o Braga Neto mudou a ordem do dia, que fazia alusão ao regime militar, acrescentando a palavra celebrar, celebrando, portanto, a ditadura de 64. Isso não estava na carta original que tinha sido feita para o Fernando Azevedo ler. E ele também retirou um trecho que falava que o Exército é instituição do Estado. Também mais um sinal de que ele quer agradar o Bolsonaro, que diz que o Exército é dele, é meu Exército. Então ele está sim sinalizando que entrou ali no lugar do Fernando Azevedo para mergulhar o Exército ainda mais fundo nesse governo. Fora isso, o Paulo Sérgio, que é o novo comandante do Exército, que entrou no lugar do Pujol, tem um perfil de talvez ser um Pazuello 2.0, alguém que não vai bater de frente, tem currículo, talvez boas intenções, mas é muito ligado ao Vilas Boas, que era o comandante do Exército, que deu aquela tuitada pressionando a justiça a levar o Lula para a prisão e que hoje trabalha para o governo, é ligado ao Bolsonaro. Então, esse é o novo comandante do Exército, alguém que é ligadíssimo ao Vilas Boas, e a gente sabe que o Vilas Boas está do lado do Bolsonaro. Pode ser, tem sim todos os sinais de que o Exército vai ficar mais dócil sim aos interesses do Bolsonaro. Tem sim esse grande problema agora para a gente ficar de olho, Kim. Então você que é um político tem que ficar ainda mais do que eu, cara. Talvez, quem sabe, não é ainda o momento agora, ele não tem clima para dar, pelo que parece, né? E muita gente se voltou contra ele, teve uma grande reação também contra ele até dentro do Exército, contra o Bolsonaro, mas ele não tem clima agora para dar um golpe, mas quem sabe daqui a um ano, cara. Confusão aí a gente vai ter por muito tempo ainda com essa pandemia. E a própria reação e o tamanho da reação da sociedade, né, ajudou a desfazer o clima, né? Porque se ele vai avançando e não tem reação, como eu vejo muitas pessoas duvidando, deixa pra lá, mas não tem consenso nas Forças Armadas, mas ele não tá com a popularidade em alta, mas não tem a maioria das Forças Armadas. Golpe não precisa da maioria das Forças Armadas, nunca precisou, né? E mesmo em 64 foi um grupo minoritário e o resto foi por inércia. Depois que o golpe acontece, você não tem a reação, né? O problema é a maior parte do pessoal que não faz nada, que vai anestesiado, que vai sendo arrastado pela situação. É essa incredulidade até o ponto de quando acontecer, vai fazer o quê? Não acredito que isso aconteceu. Tá, você não acreditou e aconteceu. Então, eu acho que essa reação tem que ser sempre, a qualquer ato, principalmente desses mais absurdos, né, tem que ser incisiva e tem que ser o mais barulhenta possível para o Bolsonaro entender que vai ser pior, né, se ele tentar, ainda que ele não tentando, o destino dele também não parece nada promissor. Veremos, Kim. Vamos terminar agora, já estouramos o tempo. É preocupante, inclusive, se ele perder. Como o Kim falou, galera, se o Bolsonaro perder, ele vai usar a desculpinha de que a eleição foi fraudada, que não tem como checar voto porque não tem voto impresso. Ele já tem uma desculpa que é ridícula, que é esfarrapada, mas que já está na ponta da língua e que já está combinada com toda a milícia dele, com toda a turminha dele. Eu falo milícia no sentido de militantes que são muito, né,
instigados, muito violentos, e que podem topar, sim, tentar de alguma maneira corroer a democracia, como o Trump tentou nos Estados Unidos, inclusive incitado, né, pelo Bolsonaro, pelo Ernesto Araújo, pelo Dudu Bolsonaro. Todo mundo falou bem daquele momento de invasão do Capitólio, algo que inclusive complicou um pouco mais a relação com os Estados Unidos, agora que o Biden é presidente. Mas é isso que semana que vem veremos, hein? Fica de olho e continua lá fiscalizando a galera, indo pro pau mesmo se precisar ir para defender a democracia. Tamo junto. É nóis, até semana que vem. Valeu, até semana que vem, um abraço.